Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estar conversando com todos vocês. Vamos aguardar que as pessoas possam, aos pouquinhos, ir entrando nessa sala, nessa live, né? Em mais uma conversa com o prefeito. Hoje, nosso tema é educação. E estou muito feliz por fazer essa conversa com o nosso secretário Adriano, né? Esse tema tão importante da nossa cidade. Então, eu vou aguardar um pouquinho aí que as pessoas vão entrando, para que a gente possa falar um pouquinho sobre as ações desses primeiros 5 meses do nosso governo, também nesta área tão importante da cidade, que é a educação. Eu queria, obviamente, lembrar aqui, mais uma vez, o que a gente tem reforçado em todas as manifestações, né? Os cuidados que nós temos que ter com a pandemia. A pandemia não acabou ainda, né? Nós temos muitos desafios pela frente, estamos passando por mais um momento muito grave, todo o estado do Rio Grande do Sul, muito em especial aqui na região norte, com os 64 municípios que fazem parte desta grande região e que impactam diretamente no dia a dia e na vida aqui de Passo Fundo, né? Nosso sistema de saúde, como vocês sabem, é um dos principais do estado do Rio Grande do Sul, e atende muito essa região, essa grande região norte. Então, nós também gostaríamos de iniciar essa conversa aqui pedindo mais uma vez os cuidados individuais que são tão importantes, né? O uso da máscara, o álcool gel, evitar aglomerações, tudo aquilo que você já conhece, mas que às vezes é importante a gente retomar aqui, relembrar, né? Porque é isso que faz o nosso dia a dia e estamos vencendo a pandemia através disso. Queria lembrar também o nosso plano municipal de vacinação, que está indo muito bem. Nós somos uma referência em vacinação para todo o sul do Brasil, né? Vacinamos já 77 mil pessoas em primeira dose, mais de 30 mil em segunda dose, e amanhã, para nossa alegria, estamos avançando em mais uma etapa. Serão vacinados as pessoas de 49 e 48 anos. Então, nos ajude a divulgar também, falar para os familiares. As pessoas com 49, 48 anos podem ir até o CTG Lalau Miranda amanhã para serem vacinados. Quanto mais a gente avançar na vacinação, mais perto estará a saída desse momento grave que nós estamos passando. O pessoal está entrando aqui, uma boa noite a todos. É sempre um prazer receber a todos. Peço que vocês vão deixando aqui no chat também as suas perguntas, né? Nós separamos algumas perguntas da imprensa, que já foram enviadas durante o dia. Queria agradecer muito à imprensa de Passo Fundo, que também está fazendo uma cobertura muito grande desse novo momento, né? Dessas conversas com o prefeito, com os nossos secretários. Agradecer os órgãos de imprensa. No decorrer, a gente vai fazer também, responder as perguntas que eles nos enviaram. Queria chamar de imediato aqui, né, o nosso secretário de Educação, querido professor, doutor Adriano Canabarro Teixeira. Seja bem-vindo, Adriano, boa noite. Boa noite, prefeito. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder estar conversando agora em público, né? Temos conversado muito durante esses 5 meses aí, mas agora em público para poder falar um pouco sobre educação no agora e no futuro também aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Muito bem. Adriano, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Eu sou muito feliz por te ter na minha equipe, né? Com todos os nossos secretários, né? Nós escolhemos realmente a dedo aí as pessoas para fazer parte desse primeiro escalão, que tem feito um trabalho maravilhoso pela nossa Passo Fundo, mas algumas pessoas daqui a pouco não te conhecem muito bem ainda, não sabem da tua trajetória toda, né? Queria que tu contasse um pouquinho para eles sobre a tua trajetória, tua história de vida. Tu é aqui de Passo Fundo mesmo, se formou aqui, como é que tu veio parar aqui na nossa Secretaria de Educação? Antes de fazer essa apresentação, prefeito, quero agradecer aqui publicamente. Tenho feito isso em vários momentos, né? Sobre a oportunidade que tu me desse aí, né? De poder estar colocando a serviço da minha cidade, né? Passo Fundo, nascido e criado aqui, com 1 ano fora, morando fora, já vou falar sobre isso.
colocar a serviço da minha cidade aquilo que eu acredito por educação, aquilo que a gente consegue transformar ou qualificar no que a gente encontrou com muita alegria na secretaria. Mas eu sou de Passo Fundo, sim, há 48 anos. Minha vida toda, até a faculdade, foi feita em escola pública, né, o que a minha mãe foi professora de escola pública também, a minha avó, a minha tia, então conheço bastante essa realidade, embora, obviamente, a gente tenha avançado bastante. O meu curso é de Ciência da Computação, há bastante tempo atrás. Provavelmente a maioria das pessoas que estão nos vendo aqui não tinham nascido ainda, e tão logo finalizei o curso, em um tempo em que os computadores não eram assim como a gente tem agora no bolso, né? Eram mais caros, eram mais difíceis, eram menos potentes, né? Eu identifiquei ali uma oportunidade de qualificar a educação com aquela tecnologia que até então era somente para bancos, para o mundo do comércio, administração, militar e por aí vai, né? E fiz o mestrado em educação aqui na UPF, né? Fiz o mestrado em educação na UPF, eu trabalhei com os meninos lá da escola aberta, quando era ali passando a escola do hoje, à direita ali, quem vai para o IFE, e era legal porque eu tinha um Corsa e daí a gente trabalhava com 6 crianças, que era o que a gente conseguia colocar dentro do Corsa para acessar a internet, né, e ver a potência da tecnologia e ver como é que eles usavam isso, foi bem legal. Finalizando, eu vi uma coisa, prefeito, que me parece que a gente trouxe agora aqui para a secretaria com muita importância, né? Não existe nenhuma mudança sem formação de professores. Isso não é novo, desculpa os colegas que estão nos escutando, né? A gente sabe que não é novo, mas naquela época eu vi, puxa, para a gente fazer uma coisa tão legal, nós precisamos formar professores, né? Para não somente dominar tecnologias, mas para reconhecer essa possibilidade, para poder, de alguma forma, qualificar o que já fazem. E aí eu fui fazer o doutorado nessa área, ali na URGS, né? No PGIE, que é o Programa de Pós-Graduação em Informação na Educação, onde eu tive a oportunidade de fazer um ano fora do país, em Roma, né, na Universidade de Roma. Importante colocar que, durante toda a minha trajetória acadêmica, universitária, aí, né, são mais de 38 anos, 35 anos dentro de uma vida universitária, ou como aluno, ou como professor, ou como funcionário, sempre eu me interessei por pesquisa. Nos interessaremos por pesquisa. Já vou responder a Márcia, vamos responder as perguntas, com certeza. E as pesquisas sempre foram feitas com escolas públicas, né? Então, obviamente, uma coisa é você fazer pesquisa na escola pública, outra coisa é você ser profissional que trabalha na escola pública, mas sempre uma proximidade muito grande. E nesse meio tempo do doutorado, eu fiquei um ano morando na Universidade de Roma, fazendo o que a gente chama de doutorado sanduíche. Quando voltei para a universidade, então, continuando a minha vida acadêmica, fiz um pós-doutorado na área de educação, ainda continuando a questão da formação de professores, e um outro pós-doutorado na área de informática na educação, trabalhando a questão das tecnologias. E o mais importante, na minha opinião, prefeito, é o que eu estou vivendo agora, essa oportunidade de, junto com colegas absolutamente comprometidos que eu encontrei na SME, na Secretaria Nacional de Educação, com colegas das escolas que querem transformar a oportunidade, então, de poder qualificar ainda mais a educação em Passo Fundo, ajudar na qualificação da educação em Passo Fundo. Muito isso aí, mais ou menos. Né, Adriano? Muito importante a gente conhecer um pouquinho, as pessoas conhecerem um pouco da tua formação, que tem a ver com isso que a gente defende no nosso governo também, né? Que é colocar dentro das secretarias as pessoas que, além do compromisso que tem com a nossa comunidade, tenham realmente um currículo, experiência, que possam fazer com que a gente evolua muito em cada área, né? Eu fico muito feliz, muito tranquilo com o teu trabalho, porque eu conheço há muitos anos, sei do teu comprometimento e tenho visto a alegria dos nossos professores, dos nossos diretores, da própria Secretaria de Educação, né? Entusiasmada, toda ela, com o teu projeto. Eu fiquei muito impressionado com a tua chegada na prefeitura, com essa pegada tecnológica que tu tem dados, né? Tu conseguiu rapidamente criar essas redes, divulgar melhor as nossas informações, ouvir rapidamente também os diretores, os professores, fazer um processo colaborativo de gestão. Acho que isso é uma coisa muito importante, totalmente atual, né? Que a gente não vive sem isso aqui, sem essa interação, sem essa instantaneidade, né, da informação.
e eu acho que tu conduz muito bem isso, a gente vai evoluir muito na educação também, em virtude disso. Está bastante gente chegando aqui, mandando boa noite para a gente, um abraço a todos, a gente vai aos pouquinhos aqui respondendo as perguntas que vão chegando, né, Adriano? Pode mandar a pergunta no chat, a gente vai ficar de olho aqui e vai respondendo. Eu queria iniciar essa nossa conversa, já indo direto ao tema da educação, para a gente falar um pouquinho de conceito, né, Adriano? Como é que a gente está pensando a educação de Passo Fundo para os próximos 4 anos? E tem muito, né, nesse DNA de pensar a nossa educação, os projetos que nós, inclusive, trabalhamos juntos, né? Tu participaste do nosso plano de governo que é dividido em 3 grandes áreas, né? Ciência, tecnologia e inovação, a área humana e também o desenvolvimento econômico. E eu lembro bem que a gente falava sobre a questão das cidades educadoras e as cidades inteligentes, né? E, para nossa felicidade, já nessa arrancada do nosso trabalho aqui, a gente conseguiu colocar Passo Fundo no rol das cidades educadoras do mundo, né? Isso é um componente importante. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa importância, a primeira grande ação, né, do nosso governo em termos institucionais, que é colocar Passo Fundo dentro do rol das cidades educadoras do mundo. Ótimo, prefeito, muito obrigado. Importante dizer que numa das primeiras conversas a gente teve, não sei, com certeza te lembras, né, que tu falasse, fui visitar lá em Barcelona, cidades educadoras, a gente precisa trazer isso para Passo Fundo, e quando ele foi se aproximando desse conceito, a gente viu várias questões. Uma, que Passo Fundo tem todas as características que habilita a ser uma cidade educadora, estar fazendo parte desse rol de cidades educadoras nos ajuda a criar uma estratégia de desenvolvimento para a cidade, né? Eu acho, do ponto de vista da articulação dos serviços. A gente vai ter, eu vou aproveitar aqui, fazer um convite, né? De dia 24 e 25 agora, a gente vai ter o Seminário Internacional de Cidades Educadoras, que a Prefeitura já está organizando, para que a comunidade inteira compreenda o que significa ser cidade educadora. Eu gosto de usar um exemplo bem didático, né? Quando a gente pensa em educação, a gente pensa geralmente do portão da escola para dentro. Quando a gente pensa em cidade educadora, a gente pensa do portão da escola para fora, ou seja, quais são as oportunidades que a nossa cidade dá a cada um de nós, a cada um de vocês, de aprender coisas ou de ensinar coisas. Então, essa é a grande pegada da cidade educadora. A gente sempre vincula, né, cidades inteligentes com cidades educadoras, né? Se a gente pudesse, agora, puxando brasa para a sardinha da cidade educadora, né, não existe cidade inteligente sem um cidadão que aprende, um cidadão que tem uma visão ampliada de mundo, né? Um cidadão que consegue não somente aprender, como ensinar também. Então, é bem legal, eu convido, assim, a quem puder acompanhar o evento, ele vai ficar disponível lá no EducaPF, né, que é uma rede, que é um perfil que nós criamos para a educação, para as nossas escolas. Depois, se alguém puder colocar no chat, eu agradeço, o EducaPF, para que a gente possa começar a entender a potência das cidades educadoras. E, prefeito, eu vou lhe dizer, vou repetir aqui em público uma das questões que a gente já falou numa das nossas conversas, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente fazer parte das cidades educadoras e fazer um esforço para que isso, de fato, ganhe velocidade e movimento, é uma dos acontecimentos mais importantes que Passo Fundo já passou, porque é muito potente. Então, essa questão da cidade educadora é importante. Uma outra questão, prefeito, que eu gostaria de voltar uma casinha, obrigado, Pablo, colocou ali Facebook EducaPF, né? Que é a questão da comunicação, né? Aprendi muito, obviamente, com o prefeito Pedro, essa questão da comunicação, ainda antes de estarmos trabalhando junto, né? Mas a gente tem feito, e é legal, assim, eu estou bem feliz de poder estar conversando aqui, prefeito, porque a gente fala muito com os nossos pares, né? A gente fala com os professores, com os diretores, com os colegas, assim, mas nem sempre consegue conversar com a comunidade, né? Então, a gente tem feito um esforço muito grande de estar constantemente em contato com as nossas escolas, ou presencialmente. Hoje eu estava falando aqui, já mandei uma mensagem para o prefeito dizendo, olha, estou muito feliz, acompanhamos presencialmente o retorno de todas as escolas que retornaram até agora.
ou eu, ou alguém dos colegas da SME, eu passei em todas, sempre foi muito legal de poder estar próximo, mas antes disso ainda, essa tecnologia nos ajudou. Então, toda terça-feira de manhã, a gente tem reunião com todos os diretores, a gente tem feito todo o processo de formação de professores a partir dessas ferramentas, ou seja, todas as ações que a gente tem feito, colocando duas questões aqui importantes na jogada, né? Uma é tempo. Em tempos de pandemia, nem sempre a gente tem o tempo que a gente gostaria. Temos que tomar decisões, né? E é isso que se espera da gente, na verdade, que a gente tome decisões. Então, tempo e diálogo no sentido de qualificar os processos. Tanto que amanhã, prefeito, às 10 horas, nessa nossa reunião semanal, prefeito e passo-fundenses aqui, né? Nessa reunião semanal que a gente vai ter com os diretores, amanhã é a avaliação e qualificação do retorno. Onde a gente vai fazer uma dinâmica e a gente vai poder ver como isso está acontecendo, embora a gente esteja acompanhando, para poder qualificar isso, né? Então, a ideia é que nós possamos construir também nas cidades educadoras, só que agora ampliando mais do que as nossas escolas, né? Trabalhando com a comunidade em si, esse conceito de cidades educadoras. E uma última coisa que eu vou falar sobre isso, prefeito, se me permite, a gente tem 3 projetos na SME, e por isso que eu agradeci ao Pablo aqui, que colocou no chat o endereço do Facebook, vamos colocar no YouTube também, que na verdade são projetos da gestão do prefeito Pedro, que a SME está executando, que é um chamado Educatec, que tem muito a ver com a questão da informatização. Eu vi aqui uma pergunta do Evandro Martins, vai ser um prazer de falar sobre isso, Evandro. Então, várias ações no sentido de conexão. Um outro chamado Que da Horta, que trabalha com a questão da ciência, ou seja, a ciência de você poder fazer uma horta, acompanhar, e tem um monte de implicações interdisciplinares aí, e um de internacionalização. Se a gente perguntar a longo prazo, prefeito, o que nós poderíamos fazer na educação de Passo Fundo para que nós colocássemos a nossa cidade num outro patamar, e eu estou sendo retórico porque a gente já conversou sobre isso, né? É 2 questões. É as pessoas saberem falar inglês e saberem programar computadores. Se a gente tem uma pessoa que sabe falar inglês e programar computadores, e vejo que programar computadores não é desqualificar outras áreas, é impossível que essa pessoa não se coloque no mundo. É impossível que essa pessoa não tenha condições de fazer trabalhos de alto nível. Aqui estou dando um baita spoiler de médio e longo prazo, mas é por aí, né? Então, a questão da internacionalização é muito legal a gente pensar, principalmente em cidades educadoras. Muito bom. Vocês já viram, né, pessoal, que se eu deixar o cara falar, eu vou ficar só ouvindo aqui, né? Porque ele tem conteúdo, é um professor que está acostumado com esse ambiente também, né? Do digital, das lives, de conversar com as pessoas. E eu gostei muito, Adriano, de um depoimento, que agora não vou lembrar quem disse aqui. Olha, o secretário é muito acessível. Isso é muito importante no serviço público, né, Adriano? Nós todos, gestores públicos, temos que estar acessíveis à nossa população, para que a gente conecte rapidamente, responda, dê resultado mais rapidamente, né? E eu também gostaria de responder o Evandro, que falou muito bem ali sobre essa questão da tecnologia, né? O acesso dos nossos alunos, das redes, para os nossos, para o ambiente digital, né? Isso é um desafio, né, Adriano? A gente sabe que boa parte da nossa população ainda não tem acesso à internet, não tem muitas vezes o próprio computador, um aparelho para poder se conectar, né? Também é uma preocupação nossa, nós estamos pensando projetos para isso, mas é um pouquinho depois que a gente vai falar sobre os projetos, né? Eu queria trazer um tema bem importante aqui, Adriano, que as pessoas também nos perguntam. Como é que está sendo a volta, o retorno das aulas em Passo Fundo, né? Eu tenho dito em todas as minhas manifestações, o cuidado com a segurança é fundamental, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, nós não seríamos irresponsáveis de colocar para dentro da sala de aula as pessoas sem as devidas condições, né? Por isso a gente fez um trabalho realmente muito afinado com os diretores, com as escolas, com o CMP, com o COI de cada escola, né, que é o comitê que cuida do enfrentamento da pandemia em cada espaço, para que a gente tivesse uma volta segura. Eu te pergunto, a volta está segura? A gente está conseguindo aplicar esses protocolos e ter cuidado com alunos e professores e os nossos profissionais de educação? Perfeito, prefeito. Eu vou responder em várias partes, tá? Vou
primeira, dizendo de onde eu falo. Eu falo de uma posição onde eu acompanhei, e os colegas das escolas podem manifestar isso também, onde nós acompanhamos pessoalmente, antes, durante e depois, todas as escolas. Tá, Adriano, mas tu é professor, tu não é da vigilância sanitária, você não é médico, não somos mesmo, né? Mas os protocolos que foram adotados nas nossas escolas são os protocolos definidos pela vigilância sanitária, pela Secretaria de Saúde. Essa é a primeira questão. Uma outra questão que eu acho importante colocar aos colegas, e devia ter falado isso antes, tá? Mas vou falar agora. A gente está com 60 semanas com as crianças fora da escola, tá bom? 60 semanas. Isso é muito tempo. Talvez para mim, que tenha 48 anos, é nada, né? Agora, para quem tem 5, 4 anos, isso é bastante tempo. A gente tem um outro elemento importante, prefeito, que é legislação. Desde o início, a gente foi, Passo Fundo, seguiu os decretos estaduais, que trazem não somente quem deve voltar, quem deve ficar aberto, quem deve funcionar, mas também em que condições deve fazê-lo. Então, quando a gente recebeu o decreto, e a gente tem recebido manifestação do Ministério Público, por exemplo, né, tem um que eu tenho na minha mesa lá, define que o último a fechar a educação e o primeiro a abrir a educação. Então, ele tem essa obrigatoriedade. Tem, de um lado, um conjunto de crianças que ficou por 60 semanas fora da escola, né? E a gente tem os protocolos de segurança. Uma outra questão importante, né, que a gente tem falado em todas as escolas que a gente tem ido, né? A ideia do município não é abrir por abrir. Nós temos os protocolos. Se a escola não tiver condições de iniciar, ela não inicia. E quem é que define quem tem condições ou não? A equipe definida pelo COI, que vai fazer uma visita em loco. Quais foram as exigências das nossas escolas? As mesmas de qualquer escola de Passo Fundo, privada ou pública. Então, uma questão importante colocar, e de novo eu falo agora não somente pelo relato dos colegas que acompanharam, mas porque eu fui em todas as escolas, as nossas escolas estão estritamente dentro dos protocolos de segurança. Não somente da organização, mas também do cumprimento desses protocolos. A prova disso é o seguinte, as escolas têm, o prefeito falou, tem o COI local, né? O COI local, ele é formado por uma equipe da escola, presidido pela direção. E dentro do que o COI local tem que fazer, ele tem que informar a secretaria dos casos de Covid. E a gente começou lá em maio, estamos com 63 escolas funcionando, quase 100% das escolas funcionando. E a gente teve um relato, assim, oficial. Eu não estou colocando isso nem como uma vantagem, porque qualquer relato é triste, do ponto de vista... Pergunta da Márcia Helena da Silva, ali, quantos casos houveram nas escolas? Então, tu já está respondendo aqui. Perfeito, prefeito, obrigado. Mas veja bem, esse é o relato que veio da escola. Ó, a gente teve essa professora, e eu não estou colocando isso aqui como um carimbo de que dá para voltar, não deveríamos voltar ou não. É um relato. Qualquer caso de Covid ele deve ser lamentado, né? Mas nos ajuda a entender que talvez aquela ideia de que a escola, pelo menos eu estou trabalhando aqui, prefeito, com o modelo que a gente voltou, depois eu posso falar com os colegas, né, com as pessoas sobre esse modelo, que é um modelo que não favorece tem um termo que eu esqueci agora, mas a um surto, isso aí, porque a gente teve um só. Uma outra questão que eu acho importante, a gente tem escolas que começaram essa semana, a gente tem escolas que começaram lá no início do mês de maio, a gente tem um início sempre mais tímido e uma segunda semana sempre com mais crianças, geralmente com mais crianças. Por quê? Porque os pais se conversam, os pais veem as fotos. E uma das questões, prefeito, que eu queria colocar aqui, e eu também sou pai, minha filha também voltou, é que dentro dos espaços públicos que nós frequentamos, nós, passofundenses, praças, shoppings, supermercados, às vezes até um fim de semana com mais gente, né? A escola, no modelo em que nós estamos trabalhando, que é com um grupo reduzido de crianças, com um rodízio de crianças, um espaçamento, com os EPIs, é um dos locais, sem dúvida alguma, mais seguros que nós temos aí na comunidade. De qualquer forma...
tem realmente todos os cuidados, né? Estão sendo tomados todos os cuidados. E eu acho que uma outra questão, prefeito, que tu colocasse ali, que eu acho importante colocar, né? Nós, da Secretaria Municipal de Educação, a gente ajudou na questão da organização das escolas, da montagem dos planos de contingência, do início da primeira semana, e temos passado, mas não somos só nós, né? Nós temos, se for pensar assim, eu não gosto muito desse termo, mas eu vou usar. Em fiscalização, a gente tem o COI local, que é formado por profissionais que estão sempre, a todo momento, atentos. A gente tem, o prefeito falou também, né, o CMP, que é o Conselho Municipal de Professores, passou em todas as escolas também, desde lá do início. Nós tivemos alguns vereadores que passaram nas escolas também. A gente tem os próprios pais que estão muito atentos para isso, né? Então, a gente tem, sim, um conjunto de pessoas que têm passado nas escolas. E uma outra questão importante, né? Acho que a gente sempre fala muito da saúde em Passo Fundo em função da vacinação, e temos que fazer porque, de fato, é um modelo para o Estado, né? Mas tem uma outra área também que é muito importante e muito competente, que é do levar a sério as questões. Ou seja, se houvesse alguma denúncia nas nossas escolas de não cumprimento dos protocolos, de um aumento de casos excessivo, acima do que poderia acontecer, não tenho dúvida nenhuma que a primeira ação que nós faríamos é tomar as atitudes necessárias para cuidar desse caso específico. Então, é mais ou menos por aí, prefeito. Eu vou ter que ir te cortando para a gente poder ir avançando nos temas aqui, né? Vamos lá. O Jorge Passos mandou uma pergunta que eu acho que é pertinente também. Olha, ele está com medo de mandar o filho para a escola, né? Ele pode seguir nas aulas online, né? E ele não vai acompanhando, né, Adriano, esse processo também, né? Eu acho importante, prefeito, obrigado, Jorge, por essa questão que tu colocas, né? O modelo que a gente montou no município de Passo Fundo, ele é muito mais restritivo do que o modelo autorizado no decreto, né? Obviamente, agora... Vamos dizer bem claro aqui, né? Poderia ser muito mais aberto, né, Adriano? Nós optamos por restringir mais. Eu lembro lá do começo, na primeira semana, era um dia de aula só para cada aluno, né? Eram distribuídos de 5 em 5, né? Quem ia na segunda-feira só voltava na outra segunda-feira. Então, gradativamente, a gente foi voltando com todos os cuidados também para entender a rotina da escola, né? Se conseguiria fazer esses cuidados todos, né? Isso, e também para dar tempo para a escola compreender essa nova dinâmica. Eu tenho falado, agora eu vou falar para o Jorge, tenho falado com os diretores, nós temos falado, né? Todos os colegas que estão envolvidos nisso têm falado sempre sobre esse modelo que a gente está experimentando agora não vai acabar quando todo mundo estiver vacinado. A gente vai ter que manter ainda a ideia da máscara, a ideia do distanciamento, porque é assim que funcionam as pandemias. Agora tem uma campanha que eu acho bem importante, né? Não importa se você foi vacinado 2 vezes, use a máscara. Então, a gente fez um modelo que ajudasse o quê? Primeiro, aos colegas trabalhadores da educação a compreender essa nova dinâmica, trabalhar com um grupo um pouquinho menor de crianças para poder trabalhar os protocolos. Inclusive, prefeito, eu quero fazer um parênteses aqui. Não que eu esperasse alguma coisa diferente, sabe? Mas, de uma forma geral, as nossas crianças, elas estão muito bem, elas estão conscientes do uso da máscara, do álcool gel. 1 ou 2 escolas só eu fui, e o relato das professoras foi: olha, tem o fulaninho aqui, a fulaninha tem um pouco de dificuldade, os outros todos usando. Então, eu quero chamar a questão do faça a sua parte e dizer que, olhando as escolas, a gente tem visto que as famílias têm feito a sua parte do ponto de vista de ajudar a criançada, né? Agora, voltando... Oi, pode falar, prefeito. Desculpa, Adriano, é que as perguntas vão chegando e eu não quero deixar as pessoas sem resposta, né? É importante isso, né? Para ir esclarecendo. A Márcia Helena da Silva, ela pergunta por que não fazem testes, né? Aí, nesse momento, a nossa secretária, doutora Cristine Pilate, nossa secretária de saúde, infectologista, com larga experiência nesse enfrentamento, né? Está nos dizendo aqui, olha, a indicação de testes é para quem tem sintomas, né, Adriano? Então, nós não poderíamos sair fazendo teste em todo mundo assim. Embora Passo Fundo tenha um número de testados muito grande. Nós estamos chegando a 100 mil testes realizados em Passo Fundo. Veja a capacidade que nós
estamos tendo de enfrentamento realmente, né? Mas é importante o esclarecimento, né? A gente faz teste quando a pessoa tem um primeiro sintoma, tem alguma preocupação em relação à pandemia. Desculpa te cortar, mas só para poder dar a resposta ali. Mas sempre que eu vejo essa pergunta, obrigado, Márcia, eu tenho a vontade de falar por o seguinte, tão logo a gente assumiu aqui, sabíamos que em algum momento a gente ia voltar. Uma dos primeiros colegas secretários que eu me socorri é a doutora Cristine Pilati, e pedi, Cris, me manda o que tu tem de artigo sobre o Covid na escola, para a gente estudar isso, né? E eu li num, agora não vou lembrar, pessoal, desculpa aí qual era a fonte, mas eu li num desses artigos científicos dizendo que tem uma outra questão do teste, né? O teste, a pessoa que dá negativo o teste ali, ele acaba relaxando um pouquinho nos cuidados, né? E eu falando hoje com as gurias da cozinha do Santo Antônio, eu tenho falado com elas também, para a gente falar um pouco sobre as questões relacionadas à importância do trabalho do pessoal da limpeza, né? Que eu falava assim, mesmo que a gente tenha uma vacina, as 2 doses, tem que fazer como meu pai dizia, não frouxa o garrão. Segura firme na questão do usar máscara, segura firme na questão dos protocolos, porque é isso que vai nos garantir mais tranquilidade. Voltando, que eu acabei falando do Jorge, olha só, a gente está trabalhando numa lógica que a gente tem que cuidar também dos direitos trabalhistas, né? Então, a gente está trabalhando numa lógica de poder contemplar quem está na escola presencial e também quem não está na escola, que é um direito não ir. O que eu posso dizer para você, Jorge, de pai para pai, assim, né? O modelo que nós estabelecemos dentro das escolas municipais, ele é seguro. Adriano, mas como é que pode garantir? É verdade, não tem lugar nenhum seguro, nem que, às vezes, olha, não é nenhum nem dois que diz que pegou Covid, por exemplo, e ele diz assim, puxa, eu me cuidei tanto, porque a gente de fato não sabe, mas é um modelo seguro. Então, é claro que nós temos que contemplar os dois. De qualquer forma, pessoal, eu acho que vale a pena para quem está escutando agora ou depois, se a nossa escola está reabrindo, os professores estão lá, também fazendo o seu esforço, né? Seu compromisso, mas também o seu esforço, o seu voto de boa vontade, vamos fazer a coisa acontecer. Se eu tenho condições de levar meu filho e a minha filha, eu devo levar. Eu devo levar porque a escola está aberta, né? Olha só, uma das questões que a gente tem visto, e não foi só na nossa rede, né? É que os trabalhos vinham perfeitos de casa, daí a criança que voltou, ela não sabia fazer aquilo. Mas como se vinha perfeito? Porque às vezes a gente, como pai e mãe, quer ajudar, quer fazer, e as crianças precisam do apoio, sabe de quem? Do profissional da educação. Que por mais que eu tenha paciência, por mais que eu queira ajudar, nós não somos professores. E o papel que esse prefeito, eu vou dizer o seguinte, olha só. Quem disse que ser professor é fácil, quem disser que é bom ser professor para dar aula de casa, ou quem disser que é bom, não sabe nada do que é ser professor, nem do que significa a importância e a responsabilidade da educação. Né? Então, se tem condições de levar seu filho dentro dos protocolos, nos dias necessários, tem que levar nas escolas. Eu achei super importante esse teu depoimento, porque todos nós, né, adultos, a gente lembra do professor lá da infância, né, Adriano? Fica marcado para sempre, né? Eu tenho recordações maravilhosas dos meus professores do primeiro ano, do segundo ano, porque são a nossa formação, a primeira ideia de formação, né? Que bom esse teu depoimento. Sabe que a gente acabou respondendo aqui 2 perguntas da imprensa. A Rádio Planalto, que queria agradecer aqui a gentileza de estar transmitindo também a nossa live, a grande Rádio Planalto, que tem uma audiência maravilhosa, né? Mandou a pergunta: para as famílias que ainda demonstram receio de encaminhar seus filhos para a escola, qual é a mensagem a ser transmitida pelo município? Tem-se buscado o equilíbrio de desempenho, posteriormente com os alunos que estão nas atividades presenciais e aqueles que estão no sistema remoto? Vai se compensar isso? Quem teve mais aula presencial, quem teve mais aula remota? Vou deixar para te responder. E também a Rádio Irapuru, querida Rádio Irapuru também, nossa parceira, divulgando essa live, fazendo com que as pessoas participem. Boa noite, prefeito Pedro e secretário Adriano. Matheus Piroli, da Rádio Irapuru. Gostaria de saber como está a volta às aulas na cidade, está ocorrendo como previsto? Tivemos casos de Covid entre profissionais ou alunos? Já temos de previsão quando todas as escolas do município estarão
com aulas presenciais, perguntas que vieram aqui da imprensa também, eu quero agradecer muito a TV Câmara também, que está participando conosco. Sempre é importante a participação da imprensa. Acho que a gente já contemplou as respostas aí, né, Adriano? Só essa questão da diferença entre quem assiste de casa as aulas, né, e quem já está na aula presencial. Eu acho, olha só, prefeito, para todos nós, tá? Por mais novinhos que sejamos, a gente está falando, se a gente pensar quando a gente era aluno, o mundo é muito diferente. Imagina, eu tenho 48, quando eu entrava na escola, a minha fonte de informação era o professor. Não tinha internet, não tinha um monte de canais, né? Não era barato comprar livros. Agora, tu recebe na escola crianças que têm o mundo, sabe? Que têm uma outra visão de mundo, que têm mais acesso à informação. Não estou dizendo que com isso elas são mais inteligentes, mas têm mais acesso à informação. Então, muda tudo. Só que eu vou trazer uma outra variável aqui, chamada pandemia. Portanto, uma das questões que eu aprendi muito rápido, eu e todo mundo que está fazendo educação, né? Que não tem como a gente criar uma solução pro agora pensando em quando a gente era aluno ou quando a gente era professor. Porque nunca ninguém imaginou passar por isso. Pessoal, pensem comigo. Nem como pais a gente imaginou. Quando é que foi a última geração que teve que ficar enclausurado com seus pais ou com seus familiares um tempão que nem esse? Talvez lá na gripe espanhola. A Cris está aí, depois ela pode me ajudar. Então, para problemas novos, a gente não pode usar soluções antigas. Então, essa que é uma questão. Uma outra questão importante, que é o que a gente tem feito. A gente não tem aonde se basear, nem no passado e nem agora no presente. Porque não dá para a gente pegar a solução de Portugal, porque nós não somos Portugal. Não dá para a gente pegar a solução de uma escola de outra rede, porque nós não somos aquela rede. Então, temos que criar uma nova solução, que vai na linha de quê? Onde queremos chegar, planejamento e acompanhamento. Então, para os colegas saberem, para os meus conterrâneos pasfundenses e conterrâneas, né? A gente, no final de cada semana, da volta das crianças, a gente fazia uma reunião com a escola. O que funcionou, o que não funcionou, né? Fazia modificações, uma ou outra pequenininha, e continua. É isso que a gente tem feito. Tanto que nós começamos com 25% das crianças, ou seja, metade do que era possível retomar. Só com pré-1, pré-2, primeiro e segundo, quando a gente falava da questão das restrições, né? O decreto estadual permitia que a gente voltasse com todo mundo. Fizemos opções, ajustando, testando o que é melhor. Algumas escolas trazendo as crianças 2 vezes a semana, desde que não passasse 25%. Outras trazendo 1 vez por semana. Né? E agora, a partir dessa semana, a gente começou com 50%. As escolas que começaram lá com 25% conseguiram ter um grupo de crianças muito mais preparado para a gente poder fazer esse aumento de crianças na turma, sempre respeitando os protocolos, né? E os decretos. E a gente tem trabalhado na lógica de implementa, testa e ajusta. Hoje de manhã, a gente tem falado bastante isso, né? Nós criamos, e quem conhece a educação sabe do que eu estou falando, todo mundo aqui conhece a educação. Hoje eu falava com um colega prefeito, um amigo meu, que eu tenho usado ali umas listas para divulgar a vacinação, né? E hoje eu saí um pouco fora e coloquei da nossa live aqui. E daí perguntaram, mas espera aí, isso é serviço essencial? Claro que é, pessoal. Qualquer um do mundo de hoje e do mundo do ontem ou do futuro que não tiver educação, pelo menos como sua segunda prioridade, está fora do mundo. Porque ela tem implicações na economia, na cultura, na saúde, um monte de coisas, né? Então, o que a gente tem construído é uma lógica de buscar criar soluções para que a gente possa, com tempo e com tranquilidade, ampliar o número de alunos para ali na frente ganhar velocidade. A única coisa que a gente tem certeza, e é bom para os colegas aqui, pais, 1918, na Segunda Guerra, a gripe espanhola. Muito bem. Pais... Adriano. Oi. Calma, porque senão eu não consigo falar. Fato é, o colega disse que tem uma metralhadora de conhecimento. Obrigado. Que bom, Adriano. Fico tem um amigo meu que nós possamos fazer esse bate-papo aqui, porque é esclarecedor para todo mundo, com certeza, né? Tem um amigo meu que fala, eu vou usar uma frase dele, que diz assim, me falta a boca de vez em quando para falar tudo que eu queria. eu queria trazer para o nosso tema aqui, né, Adriano? Olha, nós já falamos da importância dos cuidados que nós estamos tendo nas escolas. Eu quero agradecer muito aqui, Adriano,
as nossas diretoras, os nossos professores, todos os profissionais de educação. Porque não teria como a gente voltar com segurança não fosse o comprometimento deles. E eu acompanhei contigo, logo no início dessa volta, algumas escolas, né, e fiquei muito feliz, porque as pessoas realmente estão engajadas, né? Passo Fundo foi um dos primeiros municípios a vacinar toda a rede de educação, né? Quando foi permitido pelo Ministério da Saúde, nós arrancamos e vacinamos antes de Porto Alegre, antes de Caxias. Foi muito importante isso também, né? E é importante essa segurança. Mas eu queria também falar um pouquinho de futuro, né, Adriano? Nós estamos tomando todas as medidas nesse momento, fazendo um esforço muito grande pela educação, mas o que a gente pode projetar para o futuro da educação de Passo Fundo? Eu sei que nós fizemos alguns anúncios bem importantes, né? Principalmente nessa área da tecnologia, onde a gente está equipando as nossas escolas com os Space Learns, com várias novidades. Aí a internet vai funcionar muito melhor em cada escola. Nós queremos criar essas condições para um ambiente muito mais assertivo, tecnológico, futurista, né? O que a gente pode adiantar para as pessoas e contar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo? Muito bem, vamos começar de curto prazo aí, né? De curto prazo, então, vou fazer um parênteses inicial, depois não volto mais nisso, tá? A pandemia não tem nada de bom, ponto. Nada de bom. Feito essa primeira questão aqui, hoje eu fui visitar uma escola lá em Santo Antônio e escutando a gurizada falar sobre o vô que morreu, a tia, sabe? Então, ela, de fato, ela não tem nada de bom. Mas, passado a questão da pandemia, não tem nada de bom, a gente teve algumas constatações, né? Eu acho que a gente pode, se a gente olhar para 2020 e olhar para agora, né? Uma das questões é que não existe um mundo sem tecnologia, né? Não estou falando que o ser humano não é importante, não estou falando que as questões que não passam por tecnologia ou técnica não são importantes, só estou falando que o que nos possibilitou, de alguma forma, manter o mundo funcionando é a tecnologia, e eu quero trazer aqui para os colegas da filosofia aí, Humberto Eco, né? Humberto Eco falava que tecnologia é água morra abaixo, é isso. Então não tem. E daí o Milton Santos, os colegas da geografia, né? Quem domina a tecnologia tem poder sobre os outros. Né? Ou o mundo, é só olhar para fora, né? Quando eu domino tecnologias, eu tenho mais chances, né? Então uma das questões é essa, infraestrutura. E nós e o mundo inteiro conseguiu ver que nós tínhamos demandas de infraestrutura. Então tem algumas ações aí de curto prazo, e aqui eu quero agradecer novamente aqui o prefeito Pedro pelas... É sensibilidade, mas é mais visão de futuro, né? Não tem como a gente fazer grandes saltos sem a gente ter a base. E a base significa conectar as pessoas. Então, a gente está já trabalhando na internet patrocinada. O que é a internet patrocinada? Pode ser por aí, professor? Prefeito? Pode ser por aí, né? A internet patrocinada, então, os nossos alunos e professores poderão, muitos acessam por aqui, poderão acessar o ambiente de apoio ao estudante, poderão acessar esses ambientes que a gente tem usado para esse momento, tanto remoto quanto híbrido, e quem vai pagar isso, falando assim bem diretamente, é a prefeitura. Tá? Então, esse é o primeiro elemento, a gente já está em processo licitatório, porque daí a Oi, a Claro, a Vivo, tem que dizer, nós queremos, então a gente compra um pacote e vai descontando, quando acaba, paga pelo excedente. Tá? Então, essa é a primeira questão. Importante dizer que essas políticas não são políticas por agora, né? Porque a gente tem um desafio muito grande do ponto de vista de manter o acesso à gurizada, tecnologia e por aí vai. Uma outra questão bem interessante também, a gente tem nas nossas escolas, e aqui não há um demérito a ninguém e nem uma crítica, computadores muito antigos. Alguns computadores de 2008. Então, agora também a gente está trabalhando, foi aprovado pelo prefeito Pedro aí, a gente está trabalhando no sentido de dar a tramitação para a compra de 750 notebooks para as escolas. Por que notebook? É muito mais caro, porque dá mobilidade. A gente aprende em qualquer lugar. É importante poder levar a tecnologia com a gente. Então, para as nossas escolas, a reformulação da tecnologia nas escolas dos educação infantil também. Uma outra coisa bem importante, né? A gente tem internet boa chegando nas escolas. Mas na hora de distribuir, meio que se perde o negócio. Então, a gente já está num processo, esse já em andamento, de reformulação da internet de todas as escolas, Wi-Fi. A gente vai ter, eu ouvi uma professora falando, eu achei bem legal isso. Vai ser que nem na universidade, sim, nós vamos ter um ponto de rede dentro de cada
de cada sala de aula, ou seja, o professor vai poder conectar o seu notebook, vai poder conectar um roteador e fazer uma rede interna, e por aí vai. Tem uma outra, o Professor 21, que é um programa que a gente está implementando agora também, que é de subsídio na compra de notebooks pelos computadores. Puxa, Adriano, podia ser o ano passado, mas o ano passado a gente não tem poder sobre o passado, só do presente para frente. Então, a gente começou a trabalhar com isso agora. E talvez a questão mais importante, prefeito, e que eu vou fazer um link agora com o que eu falei lá no início, é formação de professores. Então, desde o início do ano, a gente tem trabalhado pesado na questão da formação de professores. Isso não é tão importante quanto a próxima informação, que é, e os nossos professores têm se envolvido maciçamente na formação. Mesmo com todos os poréns que nós temos na pandemia, porque uma das questões importantes, é bom a gente colocar isso para a população em geral, o ano passado, os nossos professores de uma forma geral, nunca trabalharam tanto como no ano passado. E já notamos que 2021 não vai ser diferente. Então, essas ações, que são ações de base, de infraestrutura, associadas a ações de formação de professores, é que vão nos habilitar a fornecer um serviço para o teu filho, para o meu filho, para as nossas crianças, de qualidade a ponto simples assim, de criar condições para que eles façam parte da solução dos problemas do mundo e não dos problemas do mundo. E isso passa Adriano, e o Space Learn, que eu, os Learning eu Space, falei legal. Aqui, olha, Learning Space. Isso aí. Antes, se me permite, prefeito, eu vou trazer uma outra pauta aqui, que é o Prisma. Ótimo. Pessoal, o Prisma é um equipamento público que ainda não abriu porque a gente está em pandemia. Aos poucos, a gente está trazendo os nossos alunos, os nossos professores, que ele é exatamente a antecipação de 50 anos. É isso que ele é, do ponto de vista de espaço de aprendizagem. Ele é a antecipação do que nós temos daqui a 50 anos como oportunidades de aprendizagem. Então, para aí. Então, vamos explicar para as pessoas, para elas entenderem bem, né? Nós estamos falando do Prisma Espaço Geek, tu vai explicar o que é, né? A linguagem geek, que tem hoje a coordenação da nossa querida Guta, né? Maria Augusta D'Arenzo, e que tem a curadoria da nossa grande Tânia Rezin, que dispensa aqui apresentações, né? Nossa idealizadora das jornadas literárias, um dos maiores expoentes da cultura, da educação de Passo Fundo e do mundo, né? Então, eu sou muito feliz por dizer isso, porque nós recebemos ela agora há pouco, né, Adriano, para uma conversa muito legal no final da semana passada, falando sobre o Prisma, né, sobre toda essa motivação que nós temos em relação a esse espaço. Tu acabou de dizer o seguinte: esse é um espaço que está projetando, está pensando nos próximos 50 anos. Como é que é esse espaço Prisma e o que ele significa dentro da educação como equipamento público, Adriano? Ele é um espaço absolutamente disruptivo, né? Ou seja, vai na contramão daquilo que a gente imaginaria como um espaço de aprendizagem, de formação humana. Ele trabalha com coisas do hoje, numa aplicação educacional que talvez só daqui a 50 anos a gente poderia se dar conta. Como, por exemplo, a lógica dos games, a lógica dos RPGs, a lógica dos board games, dos card games. Eu sempre brinco que se eu tivesse um dia a chance de ter... de poder pensar um curso de pedagogia, por exemplo, a gente ia ter uma disciplina de RPG 1, 2, 3 e 4. É um jogo que a gurizada joga, mas que estimula a questão do pensamento crítico, estimula a questão do trabalho em equipe, estimula a questão da resolução de problemas. É potente. A questão dos games, a questão da impressão 3D, a questão da robótica, está tudo lá dentro de um contexto formativo, e é isso que antecipa. Então, vale muito a pena, quando for possível, ir lá visitar. Mas, Adriano, mas tem esse espaço. Esse espaço é o playground de qualquer professor que quer ver como é que é o futuro. Assim. É isso, a gente tem que estar lá, né? E a professora Tânia, o prefeito Pedro falou também, né? Ela é uma pessoa que sempre trouxe o futuro para agora. Pena que nem todo mundo consegue ver, né? Mas a gente está conseguindo ver, né? Com a questão do Prisma, e é nessa conversa que a gente fez, né, prefeito? Muita ideia legal ela nos trouxe. Os Learning Spaces, o que é? É um conceito disruptivo também, de espaço de aprendizagem, embora no mundo de hoje
todo e qualquer espaço é espaço de aprendizagem, por isso a ideia dos notebooks, para tirar esses computadores de uma sala trancada e levar para a mão da gurizada, só que é um espaço de aprendizagem privilegiado. Por quê? Porque ele tem lá, no mesmo local, organizado tecnologias e espaços e infraestrutura para que qualquer um consiga não somente reconhecer um problema da sociedade, mas criar uma solução, prototipar e testar, e nessa prototipação, nessa criação de solução e testagem, eu trago a matemática, eu trago a filosofia, eu trago a língua portuguesa, eu trago a língua inglesa, ou seja, é um espaço propício para que a gente desenvolva aquilo que o Piaget, que é um dos teóricos da educação mais conhecidos, ele dizia o seguinte: o papel da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas, inventores, descobridores, exploradores. Isso é muito massa. Então, esse é um espaço para isso. Então, o que a gente quer é criar dentro, e vamos começar já na escola da Neldip a fazer isso, um learning space em cada escola municipal de ensino fundamental. Lá vai ter, então, espaços de escrita, nós vamos ter computadores, claro, a gente vai ter uma impressora 3D, que é muito massa. Uma impressora 3D, tu faz isso aqui, ó, tipo esse cara aqui, ó. Isso aqui eu fiz uma impressora 3D, é um iodinha. Só que aqui a luz não está muito boa, né? Então tu faz isso, tu vai ter um painel de marcenaria, vai ter um painel de eletrônica, você vai ter uma cortadora laser, não se preocupem, a cortadora laser é absolutamente segura, é mais segura que uma tesourinha. Materiais para kits de robótica, para que os nossos estudantes possam não somente... e tem também lá a Escola das Profissões, prefeito, tem uma coisa legal lá também. Não somente compreender o mundo do ponto de vista teórico, que é muito importante, e com algumas aplicações, mas também e principalmente criar soluções para o mundo que possam fazer diferença na vida das pessoas. Então vai ser um espaço privilegiado para isso dentro de cada escola, e óbvio, né, prefeito, a gente já tem agora, na sequência, já vai ter uma trilha formativa para os nossos professores, falando sobre o que é um learning space, como a gente pode usar, quais são os conceitos que estão aí no meio, que metodologias eu uso. Isso está me deixando muito animado. E aí eu tenho que fazer o link aqui, né, Adriano? Que bom que nós temos essa visão, dessa possibilidade do nosso aluno, do nosso jovem, que amanhã vai ter que enfrentar um mercado de trabalho, né? Um mercado de trabalho que se transformou também, né? Então, outro dia nós conversamos, inclusive, com vários empresários, né? E muitas empresas estão com esse sentimento, né? Que é preciso investir em educação, que é preciso revolucionar a educação para que ali na frente a gente tenha profissionais, tenha pessoas engajadas com esse novo universo que está se criando, né? Então, eu acho que essas conexões são muito importantes, né? O desenvolvimento econômico tem tudo a ver com isso, com a educação que começa lá na educação básica e que amanhã vai ser o nosso futuro, vai ser a mola propulsora de todo o desenvolvimento de uma cadeia do agro, do tecno, da indústria, enfim, em todas as áreas, né? A educação está permeando tudo isso e a gente precisa ter essa visão ampla, global e potencializar cada vez mais esse desenvolvimento. Fico muito feliz em ver o teu discurso nesse sentido e lembrar aqui de várias conversas que nós tivemos com os setores econômicos, também com empresários que têm esse sentimento e querem investir também na educação, como já aconteceu, né, aqui em Passo Fundo, de vários empresários que são parceiros dos projetos nossos na educação. Adriano, nós já passamos de 50 minutos, a conversa é ótima, é encantadora, né? Eu sou apaixonado pela educação, assim como tu és também, e que bom que as pessoas estão participando conosco. Olha, tem inúmeras manifestações importantes, pessoas dando os seus depoimentos aqui, fazendo perguntas, a gente não consegue responder todo mundo, mas acho que a gente pode depois, até na medida do possível, fazer contato com essas pessoas para a gente manter essa rede de comunicação, né? Que a gente possa realmente fazer outros encontros como esse, para evoluir muito nessa perspectiva de poder estar mais próximo das pessoas, para uma sociedade que discute qualquer tema, como nós estamos discutindo aqui. Tem uma questão, prefeito, acho legal, assim, a gente falar, eu sei que a gente está chegando no final já, né? Mas assim como olhar para... E aqui a gente tem que colocar uma coisa bem clara, é Passo Fundo acima de qualquer coisa, tá? Pensando em Passo Fundo, né? Assim como a gente
tenho orgulho da campanha de vacinação, porque ela, de fato, ela é competente, né? Ela é inteligente, estratégica, ela está funcionando muito, mas muito bem, exemplo para todo o Estado e o Brasil como um todo, né? Se a gente se aproximar, se nós nos aproximarmos um pouco mais da educação, do ponto de vista de conhecer, não ir na escola agora que os diretores não vão deixar, bom, isso não podia nem antes, né? Muito menos agora, deixar na escola entrar na escola por questões de segurança, mas acompanhe o Educa PF, tem fotos das escolas, né? Conversa um pouco mais com a gente sobre como é que está sendo as coisas. Eu tenho certeza que cada pasfundense aqui vai se orgulhar também da educação em Passo Fundo e que é óbvio, né, colegas? Essa qualidade, isso que a gente tem agora, não começou em janeiro. Vem de muito tempo, né? O que a gente tem feito é trazer algumas percepções alinhadas com a questão, por exemplo, da ciência, tecnologia e inovação, que são elementos que o prefeito Pedro e que eu também particularmente acredito muito que podem potencializar, né? Porque eu nem falei, dentro do Learning Space só tem espaço para um pensamento, o pensamento científico. E esse mundo nunca precisou de tanto cientista como precisa agora, né? E isso deve começar não na universidade, na educação básica. Mas fechando, né? Se aproxima, vamos conversar um pouco mais, conhecer o que está acontecendo, né? Criar soluções, ajudar a criar soluções. Eu vi a professora Ana Delise lá, que é uma das grandes diretoras, né? Que nós temos, e temos muitas diretoras e diretores absolutamente comprometidos, falando que é importante também fazer sugestões. É óbvio que a gente, como quem precisa fazer isso, que é tomar a iniciativa e criar estratégia, a gente faz isso, mas muito cedo a gente aprende que é na coletividade que a gente vence as coisas. Então, fazer sugestões para melhoria, fazer sugestões para qualificação, mas isso só a gente está estando próximo, né? Então, é importante, e eu agradeço muito, prefeito, assim, a oportunidade da gente poder estar conversando. Adriano, teus colegas todos de secretarias aqui, nossos colegas, né, secretários estão te mandando os parabéns, né? Todos confiam muito no teu trabalho, assim como eu. Todos estão muito orgulhosos, muito participativos aqui. Queria mandar um abraço a todos os nossos secretários, dizer que todos eles vão passar por essa sabatina aqui, então vão se preparando, né? Não tem problema, viu, secretário Giese, do secretário falar mais que o prefeito. O intuito é esse, né? Vocês que têm que demonstrar tudo aquilo que está acontecendo em cada secretaria. Queria mandar um abraço especial para a professora Daniela, minha amiga querida, lá da Coronel Lolico, que também está mandando um abraço especial para ti, Adriano, vários professores aqui, todos os professores da nossa rede, muito obrigado por esse comprometimento, por entenderem esse momento que nós estamos vivendo de tantos desafios, mas é no desafio que a gente tem que unir as equipes, como tu disseste bem também, Adriano. Passo Fundo é uma só. Agora acabou a eleição, acabou a divisão, a gente tem que unir Passo Fundo para passar por esse momento difícil de crise que nós estamos vivendo, essa crise sanitária, nunca antes vista no mundo. Vamos passar por tudo isso, mas vamos passar com união, unindo a cidade, trabalhando junto e fazendo o Passo Fundo ter o destaque que ela merece. O Passo Fundo vai evoluir muito nos próximos anos, eu tenho certeza disso. Já vem evoluindo nos últimos 8 anos de uma forma maravilhosa e nós queremos dar sequência a esse trabalho, estamos conseguindo e vamos ser muito abençoados, se Deus quiser, porque essa terra merece muito, a nossa gente merece muito. Um grande abraço a todos, muito obrigado, secretário Adriano. 59 minutos, tá bom, né? Tá bom para não cansar. Como é que foi aí? Tu tem que analisar a curva aí, né? Teve bastante participação, acho que foi ótimo, né? Foi bem bom, sim. Podem compartilhar também, pessoal. Acho que quanto mais a gente discutir essas questões, melhor. E eu me lembrei agora, prefeito, só para finalizar, depois eu vou agradecer de novo, que na última possibilidade que eu tive de ir à praia, quando ele não tinha pandemia ainda, eu fui com a minha filha numa peixaria e atrás tinha um quadrinho bem pequeno, atrás do cara que vendia o peixe ali, escrito assim: o bom marinheiro se faz na tempestade. E é isso aí, né? Então, obrigado pela condução desses marinheiros aí, prefeito, e dizer que, sem dúvida alguma, com o apoio da comunidade, com o apoio das escolas, sem elas nada teria acontecido e nada para frente vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer aquilo que qualquer ser humano devia fazer, que é deixar o mundo melhor do que ele achou. Obrigado. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Essa foi mais uma conversa com o prefeito, hoje com o secretário Adriano da Educação. Nós já fizemos uma conversa com a secretária Cristine Pilate da Saúde e na semana que vem, na segunda-feira, teremos aqui mais um secretário nessa primeira temporada, que é com os nossos secretários. Depois,
a gente vai abrir também para conversas com a comunidade, viu? Vai trazer lideranças importantes aqui da comunidade, para que a gente possa fazer um amplo diálogo. Eu quero conversar muito com várias pessoas que têm para acrescentar aqui no nosso debate. Muito obrigado a todos, obrigado pela participação, continuem se cuidando, uso da máscara, álcool gel, distanciamento, vamos vencer juntos a pandemia. Forte abraço, obrigado, Adriano, tchau, tchau. Valeu.